A bala atravessou o ar com um silvo agudo e cravou-se na parede de azulejos antigos a centímetros da cabeça de Tomás Ribeiro. O herdeiro da mais temida família mafiosa de Lisboa cambaleou, o copo de uísque escocês escorrendo da mão, os olhos arregalados de incredulidade. E então, do nada, um corpo magro e rápido lançou-se sobre ele, derrubando-o ao chão do terraço do restaurante de luxo no Bairro Alto, enquanto uma segunda detonação ecoava na noite. O garçom que o salvara chamava-se Miguel Costa. 26 anos, cabelo castanho ondulado sempre caindo sobre os olhos verdes, sorriso fácil que escondia noites de solidão. Naquele instante, com o peito colado ao de Tomás, o coração de Miguel batia tão forte que parecia querer fugir. Tomás, ainda atordoado, sentiu aquele peso quente e vivo em cima de si e, pela primeira vez na vida, o medo misturou-se a algo que não sabia nomear. Fica quieto, sussurrou Miguel, a voz baixa e firme, cobrindo-o com o próprio corpo enquanto os clientes gritavam e corriam. Segundos depois, o atirador desaparecera nas escadas estreitas do bairro. A polícia chegou depressa, mas Miguel já ajudara Tomás a levantar-se, limpando com o avental o sangue que escorria de um corte superficial no braço do herdeiro. Tomás olhou fixamente. Aqueles olhos verdes não tremiam. Quem és tu? Perguntou, a voz rouca de adrenalina. Só um garçom que não queria ver ninguém morrer na minha mesa, respondeu Miguel, tentando soar casual, mas o tremor nas mãos traía-o. Naquela noite, enquanto a família Ribeiro fechava o bairro inteiro à procura do responsável, Tomás não conseguia tirar Miguel da cabeça. O toque daquele corpo magro, o cheiro leve de limão e suor, a coragem absurda de um desconhecido. Ele, que crescera entre pistolas e ameaças, nunca fora salvo por ninguém. Muito menos por alguém que parecia tão frágil e, ao mesmo tempo, tão inteiro. Dias depois, Tomás voltou ao restaurante. Não por acaso. Sentou-se na mesma mesa do terraço, pediu o mesmo uísque e esperou. Quando Miguel se aproximou, bandeja na mão, Tomás segurou-lhe o pulso com delicadeza inesperada. Preciso falar contigo. A sós. Miguel hesitou. Sabia quem era Tomás Ribeiro, todo Lisboa sabia. O filho mais novo de Dona Armando Ribeiro, o homem que controlava portos, casinos clandestinos e metade dos negócios escuros do país. Mas havia algo na voz de Tomás, uma vulnerabilidade que não combinava com a fama. Depois do turno, respondeu Miguel, baixinho. No mirador da Senhora do Monte. Lá é mais seguro. Naquela noite, sob as luzes da cidade que se estendia como um mar de estrelas caídas, começaram a falar. Tomás contou que o atentado fora obra de uma família rival do Porto. Miguel ouviu em silêncio, sem julgar. Contou, por sua vez, que era filho de pescadores de Cascais, que perdera a mãe cedo, que trabalhava duro para pagar a Universidade de Belas Artes que nunca conseguira terminar. Porque eu? Perguntou Tomás em dado momento, a voz quase inaudível. Podias ter fugido. Toda a gente fugiu. Miguel deu de ombros, mas os olhos traíam emoção. Porque vi nos teus olhos que estavas sozinho. E eu sei como é isso. Tomás sentiu algo romper-se dentro dele. Pela primeira vez, alguém o via como pessoa, não como herdeiro ou ameaça. E Miguel sentia o coração acelerar de forma perigosa cada vez que Tomás sorria, um sorriso raro, torto, que iluminava o rosto normalmente fechado. Mas o mundo deles não permitia aproximações assim. Tomás era vigiado dia e noite. Miguel, gay assumido apenas para os amigos mais próximos, sabia que se envolver com o Ribeiro era assinar sentença de morte, ou pior. E no entanto, voltaram a encontrar-se. Primeiro por acaso, no Miradouro, depois com hora marcada. Conversas que começaram sobre o atentado evoluíram para confidências profundas. Tomás falou do peso de ser o filho que nunca seria bom o suficiente para o pai. Miguel confessou o medo de nunca ser aceito pela família conservadora que restava. Uma noite, com a cidade adormecida lá embaixo, Tomás pegou na mão de Miguel. Nenhum dos dois falou. Apenas sentiram o calor da pele, o pulsar acelerado, o perigo iminente de algo que nascia demasiado rápido e demasiado intenso. Mas alguém os viu. Um homem de fato escuro, cigarro na boca, tirou fotografias do alto do Miradouro. E essas fotografias chegaram, 2 dias depois, à mesa de Dona Armando Ribeiro. Dona Armando bateu com o punho na mesa de mogno, fazendo os copos de cristal tremerem. As fotografias espalhadas diante dele mostravam o filho de mão dada com um garçom.
Um homem. O velho patriarca, 68 anos de cicatrizes e poder, sentiu a raiva subir como baile. Tragam-me o Tomás. Agora. Quando Tomás entrou na sala da mansão em Sintra, o ar estava carregado. O pai nem o deixou falar. Atirou-lhe as fotografias ao peito. Explica-me isto. Tomás empalideceu, mas não baixou os olhos. É o rapaz que me salvou a vida, pai. Estamos apenas a falar. Falar. Armando riu sem humor, de mãos dadas como namorados. Em Lisboa inteira a rir-se de nós. Os Costa do Porto já mandaram recado a gozar. Achas que posso permitir fraqueza na família? Não é fraqueza, respondeu Tomás, a voz firme apesar do medo. É a primeira vez que sinto algo verdadeiro. O tapa veio rápido e forte. Tomás cambaleou, o lábio partido. Vais acabar com isso hoje. Ou eu acabo com ele. Naquela noite, Tomás não dormiu. Ligou para Miguel, marcou encontro no mesmo mirador, mas a voz saiu fria, distante. Quando Miguel chegou, sorridente e esperançoso, Tomás manteve distância. Temos de parar, disse sem preâmbulos. Não podemos mais nos ver. Miguel sentiu o chão sumir. Por quê? O que mudou? É perigoso. Para ti, principalmente. Tomás, olha para mim. Miguel aproximou-se, mas Tomás recuou. Não me mintas. É o teu pai, não é? Ele sabe. Tomás assentiu, os olhos marejados de raiva e impotência. Se continuares perto de mim, ele mata-te. Sem hesitar. Miguel sentiu lágrimas quentes nos olhos, mas conteve-as, e tu? Vais deixar que ele decida a tua vida para sempre. Não tenho escolha, murmurou Tomás. Sou um ribeiro. Miguel virou-se para ir embora, mas parou. Então adeus, Tomás. Espero que um dia tenhas coragem de ser quem és. Dias passaram em silêncio doloroso. Miguel voltou ao trabalho como automato, o sorriso falso para os clientes. Tomás mergulhou nos negócios da família, acompanhando carregamentos no porto, reuniões tensas com rivais. Tentava esquecer, mas cada noite sonhava com aqueles olhos verdes. Até que, numa madrugada chuvosa, o telemóvel de Miguel tocou. Número desconhecido. Sou eu, disse a voz do outro lado, baixa e urgente. Preciso da tua ajuda. É vida ou morte? Miguel hesitou apenas um segundo. Onde? Cascais. Cais abandonado atrás do Hotel Cidadela. Vem sozinho. Quando chegou, a chuva caía forte. Tomás estava lá, encostado a um carro preto, o rosto pálido e machucado. Ao lado dele, um homem jovem, talvez 20 anos, inconsciente no banco de trás. É o meu irmão mais novo, o Rafael, explicou Tomás, a voz quebrada. Tentaram raptá-lo para pressionar o pai. Consegui tirá-lo, mas estão atrás de nós. Não confio em ninguém da família agora. Só em ti. Miguel olhou para o rapaz desacordado, parecia frágil, cabelo igual ao de Tomás. Sentiu o coração apertar. Vamos levá-lo para minha casa. Lá é seguro. Na pequena apartamento em Alfama, Miguel cuidou de Rafael enquanto Tomás andava de um lado ao outro, nervoso. Quando Rafael acordou, assustado, Miguel falou com calma, ofereceu chá, explicou tudo com delicadeza. Rafael, que sempre soubera da orientação do irmão mais velho mas nunca tocara no assunto, olhou para Miguel com gratidão nova. Naquela noite, com a chuva batendo nas janelas, Tomás finalmente desabou. Sentado no sofá ao lado de Miguel, chorou em silêncio. Desculpa ter-te afastado. Tive medo. Miguel passou o braço pelos ombros dele, eu sei. Mas agora estamos aqui. E pela primeira vez desde o atentado, beijaram-se. Um beijo lento, cheio de medo e alívio, como quem encontra porto depois de tempestade longa. Nenhum dos dois queria soltar. Mas a paz durou pouco. Na manhã seguinte, carros pretos cercaram o prédio. As portas bateram com violência. Homens armados da família Ribeiro invadiram o apartamento. Miguel protegeu Rafael instintivamente, enquanto Tomás se colocou à frente dos dois.
Pai mandou-nos buscar-vos, disse o chefe do grupo, um primo chamado Vasco de olhar frio. O miúdo vem conosco. E tu, Tomás, também. Quanto ao garçom, o Don quer falar com ele. Tomás enfrentou o primo. Não tocam nele. Vasco sorriu sem humor, achavas mesmo que podias esconder o teu namoradinho? A palavra, namoradinho, caiu como pedra no silêncio. Rafael olhou para o irmão, surpreendido mas sem julgamento. Miguel sentiu o peito apertar, agora toda a família sabia. Levaram-nos os três para a mansão em Sintra. Dom Armando esperava na sala principal, sentado na poltrona como um rei antigo. Quando viu Miguel, os olhos endureceram. Então és tu o responsável pela vergonha do meu filho. Miguel ergueu o queixo. Não sou responsável por nada além de ter salvo a vida dele. Armando riu friamente. Corajoso. Gosto disso. Mas coragem não paga dívidas. Vais desaparecer de Lisboa hoje. Recebes dinheiro e um bilhete só de ida. Se voltares a aproximar-te do Tomás, mato-te. Tomás explodiu. Não vais tocar-lhe. Cala-te, gritou o pai. Já perdeste o juízo. Por causa disto, apontou Miguel com desprezo, quase perdemos o Rafael. A família está fragilizada. Não tolero fraquezas. Rafael, ainda fraco, falou pela primeira vez. Pai, o Tomás salvou-me. E o Miguel ajudou. Se os castigas, castigas quem te protegeu. Armando hesitou, o filho mais novo sempre fora o favorito. Mas o orgulho falou mais alto. Decisão tomada. Mandou trancar Tomás no quarto, Rafael ficou sob vigilância médica, e Miguel foi levado para uma divisão nos sótãos, mãos atadas. Horas depois, na escuridão, a porta abriu-se devagar. Era Rafael, coxeando mas determinado. Vou ajudar-vos, sussurrou. Não suporto ver o meu irmão infeliz. Com a chave que roubara a um guarda, libertou Miguel. Sai por trás, pelos jardins. Eu distraio-os. Miguel hesitou. E o Tomás? Eu trato dele depois. Vai. Ele precisa saber que estás em segurança. Miguel fugiu na noite, coração despedaçado. Chegou à casa de uma amiga antiga, Ana, lésbica como ele e única pessoa em quem confiava plenamente. Contou tudo entre lágrimas. Ana abraçou-o forte. Vais ficar aqui até isto acalmar. Mas esse amor não vai morrer tão fácil. Enquanto isso, na mansão, Tomás enlouquecia de angústia. Quando Rafael lhe contou que Miguel escapara, sentiu alívio e desespero ao mesmo tempo. Tenho de o encontrar. Mas o pai duplicara a vigilância. Tomás percebeu que precisava de um plano maior. Começou a fingir submissão, voltou aos negócios, acompanhou reuniões, ganhou confiança. Secretamente, contactou aliados antigos que não aprovavam os métodos cada vez mais brutais de Dom Armando. Passaram semanas. Miguel tentava reconstruir a vida, mas cada esquina de Lisboa lembrava Tomás. Trabalhou noutro restaurante, evitou o bairro alto. Até que, numa noite, alguém bateu à porta do apartamento de Ana. Era Tomás, mais magro, olhos fundos, mas vivo. Consegui escapar por umas horas. Preciso de te ver. Abraçaram-se como náufragos. Vou tirar-te disto, prometeu Tomás. Vou enfrentar o meu pai. Não sozinho, respondeu Miguel. Eu vou contigo. O confronto final marcou-se para a véspera de Ano Novo, na grande festa que Dom Armando dava na mansão, tradição para mostrar poder aos aliados e rivais. Tomás planeou tudo com precisão, aliados discretos dentro da própria família, provas de negócios sujos do pai que poderiam interessar à polícia caso necessário, e, acima de tudo, coragem que nunca soubera ter. Miguel insistiu em ir vestir-se de garçom, ironia cruel, contratado por uma empresa externa para a festa. Entrou pela porta de serviço, coração aos saltos. A mansão brilhava com luzes, música ao vivo, convidados de smoking e vestidos caros. Tomás viu de longe e quase fraquejou. Trocaram um olhar que dizia tudo: amor, medo, determinação. À meia-noite, quando os fogos começaram no jardim, Tomás pediu a palavra. Subiu ao pequeno palco ao lado da banda.
Queridos amigos, família, começou, voz firme apesar do tremor interno. Esta noite quero fazer um anúncio. Dona Armando franziu o sobrolho, mas deixou continuar, curiosidade e orgulho. Durante anos vivi sob o peso do nome Ribeiro. Aprendi que poder sem honra é vazio. Hoje escolho a honra. Virou-se para o pai. Pai, amo-te. Mas não posso continuar a viver uma mentira para te agradar. Amo Miguel Costa. E não vou escondê-lo mais. Silêncio absoluto. Depois murmúrios, risos nervosos, olhares chocados. Armando ficou vermelho de fúria. Desce daí agora. Mas Tomás continuou. E há mais. Sei dos carregamentos de droga que chegam pelo porto da Trafaria. Sei dos subornos à polícia. Se não aceitares quem sou, entrego tudo às autoridades. A família acaba, mas pelo menos acaba com verdade. Alguns aliados começaram a afastar-se discretamente. Outros, os mais leais ao velho, aproximaram-se de Armando. Miguel, do meio dos garçons, avançou até ao palco. Pegou na mão de Tomás diante de todos. Eu amo também, disse alto o suficiente para ser ouvido. E não tenho medo. Armando sacou da pistola. Vais arrepender-te, filho. Mas antes que pudesse apontar, Rafael surgiu ao lado do pai, voz firme, se disparares, pai, perdes os 2 filhos hoje. O velho olhou para Rafael, viu a determinação idêntica à sua própria em jovem. Algo quebrou-se dentro dele. A pistola baixou devagar. Os seguranças hesitavam, ninguém sabia para que lado pender. Tomás aproveitou. Podemos mudar, pai. A família pode ser legítima. Casinos legais, hotéis, turismo. Sem sangue. Sem vergonha. Armando olhou para a multidão, viu que perdera o controlo. Pela primeira vez na vida, sentiu-se velho. Saí da minha casa, disse por fim, voz rouca. Os 2. E levem o vosso amor. Mas Tomás não se moveu. Não vou sair. Esta casa também é minha. E do Rafael. Vamos ficar e mudar tudo. Juntos. Os meses seguintes foram de guerra fria dentro da mansão. Dona Armando isolou-se no andar superior, bebendo mais do que nunca. Rafael e Tomás tomaram as rédeas dos negócios legítimos, afastando lentamente os antigos aliados criminosos. Miguel, corajosamente, mudou-se para a mansão, primeiro como amigo, depois abertamente como companheiro de Tomás. A sociedade lisboeta falava. Jornais publicaram fotos dos 2 de mãos dadas na Baixa, títulos sensacionalistas. Houve ameaças anónimas, carros que seguiam demais, olhares de desprezo. Mas também cartas de apoio, jovens que escreviam agradecendo por mostrarem que era possível. Miguel voltou a pintar, Tomás montou-lhe um ateliê com vista para o mar. As telas enchiam-se de azuis intensos, retratos de Tomás adormecido, paisagens de miradores onde tudo começara. Uma noite, Armando desceu inesperadamente ao jantar. Sentou-se à cabeceira, silencioso. Olhou para Miguel, depois para Tomás. Fiz coisas imperdoáveis, disse por fim. Para manter o poder. Pensei que era pelo bem da família. Fez uma pausa longa. Mas ver-vos 2 felizes faz-me lembrar da vossa mãe. Ela queria que fossem livres. Tomás engoliu em seco. A mãe morrera quando ele tinha 10 anos. Se quiserem ficar, continuou Armando, ficamos. Mas sem mentiras. E sem os velhos negócios. Rafael sorriu pela primeira vez em meses. Podemos fazer isso, pai. Não foi perdão imediato. Foram passos pequenos. Armando começou a aparecer nos jantares, perguntou a Miguel sobre os quadros, ouviu histórias da infância difícil do genro. Um dia, viu uma tela com o retrato dele próprio, mais novo, antes da dureza. Chorou sozinho no quarto. Fora da mansão, a vida florescia. Tomás e Miguel viajaram juntos pelo Alentejo, dormiram em quintas antigas, riram como adolescentes. Em Óbidos, sob as muralhas cobertas de flores, Tomás ajoelhou-se. Quero passar a vida contigo, disse, anel simples de prata na mão. Casar, se a lei um dia permitir. Ou apenas prometer. Aqui.
Agora. Miguel chorou. Sim. 1000 vezes sim. 2 anos depois, numa tarde luminosa de primavera, a mansão em Sintra abriu os portões para uma festa diferente, o compromisso oficial de Tomás e Miguel. Jardins decorados com flores brancas, mesas longas, música suave ao vivo. Dom Armando, agora com o cabelo totalmente branco, recebeu os convidados na entrada. Muitos eram antigos rivais que aceitaram a nova era legítima da família Ribeiro. Rafael, ao lado do namorado, um jovem arquiteto que conhecera na universidade, sorria orgulhoso. Ana, a amiga de Miguel, estava lá com a companheira. Amigos de belas artes, colegas do antigo restaurante, até alguns polícias que outrora investigavam a família e agora eram aliados. No centro do jardim, sob um arco de glicínias, Tomás e Miguel trocaram votos escritos à mão. Tomás falou de coragem encontrada num terraço do Bairro Alto. Miguel falou de um homem que aprendera a ser livre por amor. Quando se beijaram, os aplausos foram genuínos. Até Armando aplaudiu, olhos úmidos. Mais tarde, no mirador da Senhora do Monte, o lugar deles, os dois sentaram-se no mesmo banco de sempre. Lisboa estendia-se aos pés, dourada pelo pôr do sol. Lembras-te quando aqui tudo começou? Perguntou Miguel, cabeça no ombro de Tomás. Lembro-me de cada segundo, respondeu Tomás. E de como pensei que nunca seria possível isto. Miguel apertou-lhe a mão. Sobrevivemos à máfia, ao medo, ao ódio. Sobrevivemos a nós mesmos. Tomás beijou-lhe a testa. E agora só nos resta viver. Ao longe, os sinos de Lisboa tocaram. O vento trouxe cheiro de mar e jasmim. 2 homens que o destino juntara numa noite de balas abraçavam-se, finalmente livres. Porque o amor, quando verdadeiro, não pede licença. Apenas vence.